outro assunto que eu queria... Eu vi que você fez um vídeo sobre a questão dos precatórios, né, porque teve essa denúncia do Ciro Gomes, muito pesada, dizendo que seria o maior escândalo de corrupção da história. Não foi muito para frente, pelo que eu vi, né, foi desmentida pelo Banco Central, porque só um percentual pequeno foi efetivamente comprado pelos bancos. 1,8% dos precatórios, na realidade, foi comprado pelos bancos. A denúncia dele era que 93 bilhões de reais foram todos para os bancos, um maior escândalo, maior que Mensalão, Petrolão juntos. Mas como é que você analisou essa questão dos precatórios, essa denúncia do Ciro, e como é que você vê a questão dos precatórios no Brasil? Tá. Bom, o problema da denúncia do Ciro é que ela tem tantos problemas técnicos de exposição, começando por isso, né? Uma dificuldade de expor o que é o mercado de precatórios, para que ele serve, e eu acho que a fragilidade técnica da exposição fez com que ela, né, encontrasse aí ouvidos, vamos dizer, pouco interessados nela. Tanto que a gente vê que não teve absolutamente nenhuma repercussão na imprensa, né, corporativa. Isso ficou mais nas redes sociais e foi catapultado pela extrema-direita, curiosamente, né? Então, Ciro Gomes já vem fazendo esse movimento, que é um movimento, você analisa aqui com muito mais profundidade e propriedade que eu, mas agora ficou bem explícita toda a carga do discurso bem lavajatista, né, aquela coisa bem pesada de corrupção, associando inclusive práticas de mercado que a gente pode condenar no ponto de vista da desigualdade, do ponto de vista do poder econômico, mas a criminalização que foi sugerida é algo que, na minha visão, não faz sentido. Tá? É um mercado desregulado, é um mercado que poderia contar efetivamente com algum tipo de regulação, não sei se é possível, tá? Mas de qualquer maneira ficou aquela seiva de tratar a política econômica como caso de polícia. E isso eu acho que é sempre um problema do ponto de vista da agenda política. No que diz respeito ao mercado de precatórios, né, vamos destacar para quem está nos acompanhando, é uma dívida que é resultante de uma decisão judicial contra a Fazenda, então algum cidadão, uma empresa, teve um direito seu desrespeitado, entra na justiça e o Estado, então, gera um pagamento que a Fazenda tem que executar. Esse pagamento se chama um precatório, só que como ele não tem prazo definido para acontecer, porque ele entra numa fila, e só destacar que existem precatórios no nível estadual, no nível municipal, no nível federal, e quem cuida disso é o setor judiciário, é o poder judiciário. Essa fila gera uma incerteza, e essa incerteza submete a pessoa que é dona desse direito a receber à pressão de bancos, escritórios de advocacia, gestoras de ativos, que tentam comprar esse ativo por um preço mais baixo do que ele vale, assumem o risco desse ativo e seguram ele até o momento em que o governo paga. Na hora que o governo paga, eles pegam o valor cheio. Tá? Essa questão específica ela é muito importante porque existe um nexo aqui que é importante destacar, porque as pessoas vieram muito me questionar sobre a questão da informação privilegiada. Então, do ponto de vista da acusação do Ciro, eu não consegui encontrar, de maneira muito evidente, pontos em que essa informação privilegiada, que teria dado a alguns agentes financeiros uma informação muito diferente do que o mercado tinha, e com isso eles se anteciparam comprando um monte de precatórios, que eram muito valiosos, né? E o Ciro, obviamente, exagera lá nos números, fala que quase tudo foi, aí depois ele fala que quase metade, enfim. Quando uma pessoa entra com uma ação contra o Estado, ela precisa de um advogado. Então é muito possível que o nexo de vazamento, se ele existir, eu já vou refutar isso na sequência, ele esteja nos escritórios de advocacia, que são aqueles que fazem parte do processo, sabem quem ganhou as ações contra o Estado, e com isso teriam acesso a, eventualmente, uma lista, né, de proprietários desses títulos de precatório. Aí depois, pesquisando, eu vi que, na verdade, tem softwares já dos escritórios de advocacia que são, inclusive, bem acessíveis em termos de financeiros, bem fáceis de acessar, que te dão essa lista. Né? Eu, inclusive, Miguel, tive recentemente um acidente de carro, e aí por conta disso, como eu fui vítima do acidente, eu tive que acessar o DPVAT. Toda semana eu recebo mensagem no meu celular de escritórios de advocacia tentando me orientar sobre como recorrer ao DPVAT. Ou seja, eu não fiz nenhuma divulgação disso. Isso só mostra que tem um monte, né, desses bancos de dados circulando dentro de escritórios de advocacia. Muito bem, esse dinheiro vai
para o setor, vai lá para o Ministério do Planejamento e coloca na fila. Agora, o grande problema, né, desse pagamento, que o Ciro coloca que teve informação privilegiada, esse seria alguém no Ministério vazou ou alguém disse que o Supremo Tribunal Federal iria decidir pela antecipação desse valor. O problema dessa segunda alegação é que esse tema foi debatido amplamente ao longo do segundo semestre do ano passado, a partir de agosto já. Então não faz muito sentido, eu pelo menos, né, não consegui ver ali nenhuma oportunidade de uma informação que não estivesse sendo amplamente debatida, que gerasse essa possibilidade de antecipação da parte de alguns agentes financeiros. Então, por isso, eu não consegui identificar, né, indícios, novamente, indícios que pudessem sugerir isso. Agora, se ele tem informação privilegiada, né, que a gente não tem sobre quem fez isso, como fez isso, aí ele cabe a ele vir à baila, né, e dizer como que isso aconteceu. Uma análise política que a gente pode fazer desse caso, acho importante, porque você conhece a história política do Brasil recente, é um país muito marcado por não só por escândalos de corrupção, mas pela manipulação do discurso anticorrupção. É um país muito traumatizado pelos esses dois aspectos. Né? E em alguns casos, até a manipulação do discurso anticorrupção, às vezes, é mais nociva do que a corrupção, como a gente viu no caso da Lava Jato. Então é triste, né? Porque um país está, a cicatriz ainda está, a ferida ainda está meio aberta, né? Os prejuízos causados à política nacional, à economia nacional, em função dessa manipulação do discurso anticorrupção. Então é triste o Ciro, que se preocupa tanto com a economia, que a preocupação nossa é essa. A gente está conseguindo, aos poucos, curar algumas feridas. Né? O Brasil, você vê que a estabilidade política do Brasil é importante para a economia, né? Gera emprego, reduz a fome. Muita gente... a redução da fome foi grande no Brasil, só nesse primeiro ano. No primeiro ano, né? Com uma estabilidade importante. Aí a pessoa, como o Ciro, vem tentar jogar lenha na fogueira, agitar, tentar... Você vê que ele fala, quando ele fala em mensalão e petrolão, né, são termos que são associados a momentos de instabilidade política. E são gatilhos, né, Miguel? Ele está acionando gatilhos do nosso ideário nacional, que, como você falou, são feridas abertas ainda, que a gente está tentando cicatrizar, mas que tem a dificuldade de ser superadas exatamente porque a imprensa, né, não faz o papel que ela deveria fazer de processar adequadamente o que aconteceu, de revelar os excessos, de mostrar, né, tudo o que aconteceu, que acabou fugindo do script que a democracia pressupõe, e a gente vê a extrema-direita nadando de braçadas nesse tipo, né, de denuncismo vazio. Então eu fiquei muito impressionado quando eu vi essa denúncia do Ciro na CNN. Achei que ele confundiu as bolas, né? Eu achei que ele não tinha a perícia técnica que frequentemente ele demonstra ter em variados temas. O governo vender precatório seria o equivalente a eu ou você, Miguel, pegar a nossa conta de cartão de crédito e vender. Não faz nenhum sentido, né? Você não vende a sua dívida. Alguém que tem a receber pode repassar esse direito a receber para outra pessoa. Então, primeiro o Lula, né? O Lula e o Haddad envolvidos nominalmente, aí depois ele recuou e era o governo Lula ou alguém na fazenda, mas ele não disse claramente de onde é. Então, cria-se, né, um ambiente de uma teoria da conspiração que, como você falou, eu acho muito nocivo, eu acho irresponsável para alguém como ele que tem uma agenda política, que tem algo a lutar, mas que acabou, né, nesse momento cometendo uma infelicidade como essa, uma irresponsabilidade que eu realmente assim fiquei bastante impressionado.